Mais um encontro da nossa constelação Clube Online. Opa, Clube Constelação Online. Ontem não foi possível realizar. Confio que essa semana a gente faça todos os dias, de terça até sexta-feira, que a gente possa ampliar ainda mais nossa consciência, que o amor possa expandir. Hoje me deu vontade de deixar esse filtro de corações. Espero que chegue em você toda a vibe, toda a energia que você precisa ativar, precisa desenvolver em você para se realizar na sua existência, no seu dia de hoje. Agora me deu vontade de abrir uma mensagem em um livrinho que há uns 10 anos atrás, eu estava abrindo a live, na real, eu estava abrindo a live e me veio para eu ir lá na minha estante de livros pegar esse livrinho. Esse livrinho é uma incógnita. Há uns 10 anos atrás, esse livro, ou mais já, ele chegou para mim no correio, pelo correio. Até hoje eu não tenho a menor ideia quem me enviou esse livro. Esse livro é de metafísica e me deu vontade de abrir. E vou ler ele de início. Abrir. Ele é pequenininho. Abrir aleatoriamente e vou começar a fazer a leitura. As pessoas devem estar sendo avisadas ainda da live. E eu não avisei que hoje teria live, né? Então tem que esperar e avisar. Acho que eu vou mandar uma mensagem para algumas pessoas que hoje tem live, assim elas podem assistir. Deixa eu mandar aqui a mensagem para algumas. E assim elas podem assistir a live desde o início e aproveitar o que vai chegar de ensinamento no dia de hoje. Vamos ver. Que legal, eu nunca faço esse movimento aqui. É legal. Bem bacana. Apesar que a maioria não tá online realmente. Por isso nem estão aqui para assistir. Que interessante. Vamos lá. Vamos mandar mensagem e avisar. Assim, quando elas voltarem, elas podem assistir. Pronto. Bom dia. Olha, acabei de enviar para Carol, apareceu ela. Ei. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu disse, eu não avisei que eu ia começar a live hoje, retornar. Ontem não foi possível, mas essa semana espero que todos os dias fluam. Ontem eu estava ainda com a casa cheia e não foi possível eu fazer a live às 8. E eu estava contando agora no início que veio para eu pegar um livrinho na minha prateleira ali, nos livros, na estante. E eu abri agora aleatoriamente e vou ler um trecho para ver que consciência tá trazendo para nós nessa manhã, nesse dia friozinho. Acho que eu vou desligar o aquecedor agora, já deu uma esquentada no meu ambiente, mas eu não gosto do barulho, do som que o aquecedor faz. Quero ouvir o silêncio e, se possível, o canto dos pássaros de fundo para fazer a leitura. Porque eu abri numa página que o título diz A Vida. Então, esse livro é um livro de metafísica, para quem entrou agora. É um livro pequenininho, que eu até hoje não sei quem me enviou. Eu recebi ele pelo correio há uns 10 anos ou mais. Não tinha remetente, né? Não tinha quem enviou, só tinha o destinatário, que era eu. E não tenho a menor ideia quem é a pessoa que escreveu o livro, mas ele é muito interessante. Eu fiz a leitura dele na época e às vezes eu abro ele aleatoriamente e agora me veio para abrir. Então o título diz A Vida. Para quem chegou agora, vamos começar a leitura agora. Um dos aspectos de Deus, ou aquilo que chamamos Deus, é vida. Interessante.
Interessante porque eu estava aqui antes, ontem eu fiz uma pergunta, se você conversa com os anjos. E, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem, para que eu vou perder tempo em conversar com os anjos? Eu converso direto com Deus. Eu disse, interessante ponto de vista, né? Bom dia, Drica, bom dia, Letícia. E o que é Deus? Para cada pessoa é algo, né? Deus na minha concepção, e quando eu vou medir na radiestesia também, quando eu vou perguntar para o meu corpo, Deus realmente é a fonte criadora de tudo. Então é vida, como está trazendo nesse texto aqui. E se eu pergunto, por exemplo, os demônios são criações de Deus? São. Olha só que interessante, né? A gente fala, né? Por exemplo, Lúcifer é o filho caído de Deus, né? Então, a gente tem o tal falado livre-arbítrio dentro desta fonte criadora que a gente chama de Deus. São escolhas que cada um pode fazer e vão direcionando ao mesmo tempo. Dentro disso tudo existem leis que movem conforme as tuas escolhas, recaem situações após isso. Bom dia, Malu! Bom dia, bom dia! Eu estou muito feliz. Agora a Malu entrou da sincronia, né? Dessa sintonia maior que aconteceu agora de manhã cedinho. Eram umas 10 para 7 da manhã. A irmã da Malu veio muito forte para mim. Muito forte. Eu estava ainda em meditação e a gente está para conversar faz quase um mês, né? A gente se encontrou no encontro divino e hoje mostrou como realmente a gente é conectado em algo muito maior. Como planejamento mental, como eu sempre falo, é muito pequeno diante de quando tu te entrega para esse movimento maior da vida, de estar sintonizada, né? Então, a Marili, a irmã da Malu, a gente se encontrou há quase um mês atrás, lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava de férias lá. A gente fazia alguns bons anos, né? Nós fizemos juntas a Transpessoal, que a gente não se encontrava. Será vovó, né? Linda, linda. E aí a gente combinou de a gente agendar uma sessão, de talvez mover uma constelação. E o mês passou e eu não sentia de fazer esse encontro com ela. E hoje de manhã veio muito forte, que agora estava chegando o momento e que tinha acontecido algo que precisava acontecer. E aí ela me conta, eu mandei mensagem cedinho para ela, 7h15, isso aconteceu comigo, era umas 10 para 7, daí era umas 7h15, eu mandei mensagem para ela e ela logo me retornou, né? Que a Malu tá junto, né, Malu? Vocês estão dentro de um grupo de meditação diária já há alguns meses, né? Ela me falou e que ontem deram de presente para o facilitador das meditações e um presente de flores, e ela me contou quão linda foi esse arranjo e toda a consciência que chegou desse presente e como isso deixou o dia dela hoje melhor. E a meditação, gente, acontece antes das 7 da manhã. Então ela acessou um nível de algo que precisava se ajustar dentro dela, que eu recebi o alerta no mesmo momento, que estava na hora de agora ela vir para o atendimento comigo. E isso é tão lindo, tipo, acontecer de manhã cedo, assim, realmente parece que tu tá ouvindo um som muito mais profundo do que, por mais fantástico que seja a nossa mente racional, as memórias que a gente guarda, quão profundo é o que a gente chama de saber, que alguns chamam de intuição, seja lá o nome que você dá, né? Quão valiosa fica a vida quando você se rende a essa inteligência maior, né? Pode ser chamada de mistério, pode ser chamada de mistério porque talvez a gente não tenha recursos ainda para comprovar cientificamente como age essa inteligência maior que nos conecta, né?
mas no meu sagrado ponto de vista, quão mais maravilhosa fica a vida quando a gente se conecta com essa beleza. E esse foi o movimento de agora cedinho. Eu sentei aqui para abrir a live e veio para eu abrir esse livro que eu tenho na minha estante, que eu até hoje não sei quem me deu, porque esse livro chegou para mim pelo correio. E eu estava, ontem à noite, eu estava refletindo sobre Deus, sobre o que significa Deus. Agora de manhã, minha meditação estava em relação a isso, né? Para quem está chegando agora, para se orientar na conversa que a gente estava tendo. E ontem eu fiz uma pergunta sobre se você conversa com os anjos, né? Se você conversa com santos, o que são santos, né? Pessoas que seguiram escolhas e fizeram movimentos de cura, muitas vezes, de auxílio a muitas pessoas que não se voltaram a olhar só para o seu umbigo, mas que tiveram uma vida no movimento do amor altruísta que a gente fala, né? Que nasce com um movimento natural da caridade, de estar a serviço, de deixar a vida de muitas pessoas melhor do que quando conheceu, do que antes de estar com ela, né? Tem pessoas que naturalmente fazem isso, que não fazem um movimento esperando o que vai receber em troca, né? Normalmente a gente inicia a vida assim, é disfuncional ser psicopata. Tem pessoas que nascem com psicopatia, como psicopata, tem, e a gente chama isso de psicopatia, é uma doença, é uma alteração, porque em natureza nós somos seres sociais, mamíferos se protegem em grupo, né? Então a gente é interconectado com todos os seres, o amor altruísta é natural, ao mesmo tempo ele precisa ser desenvolvido, porque concepções que vão nos chegando, dores que vão nos acontecendo, muitas vezes vão nos fechando e vão nos desconectando desse vínculo, com esse desejo maior de fazer o bem a todos os seres, de desejar bênçãos a todos os seres, de se lembrar que nós somos todos interdependentes e interconectados, né? Bom dia, Regiane, bom dia, André, Jéssica, quanta maravilha de pessoas chegando, bênçãos a todos vocês. E quando acontece uma mensagem dessa, como hoje de manhã com a Marili, agora a Malu tá aqui, mostra cada vez mais como nós somos todos conectados, como existe uma força muito maior nos movendo realmente, e quando a gente vai fazendo o processo de purificação, como isso fica numa sintonia muito fina, né? E aí eu pego o livro, veio para eu pegar esse livro de metafísica aqui, que chega para mim de forma muito misteriosa, e aí ele começa a mensagem, e eu vou ler de novo. A vida, um dos aspectos de Deus, ou aquilo que chamamos Deus, é vida. Deus é vida entre tantas outras coisas. Deus é nossa vida e é de tudo que existe. A vida toda é uma só, a sua, a minha, a da planta, do inseto, da ave. Não nos pertence individualmente. É uma imensa vida na qual nós estamos flutuando. Somos cada um uma esponja em um oceano da vida. Estamos acostumados a pensar que cada um separadamente possui uma quantidade de vida e que esta, como a água em um pequeno poço rodeado de terra, vai evaporando e secando, e que pode cair dentro dela algo sujo que a infecte e contamine. Não. A esse manancial imenso, inesgotável e indestrutível, não lhe pode acontecer absolutamente nada. Ela não pode morrer. É um turbilhão de energia que flui através de nós, que nos penetra e que, portanto, nos mantém vivos. Ou seja, que nós somos seres viventes porque estamos nela. Como a raça inteira crê que o ser humano é um pequeno poço de vida separado e ilhado, que é susceptível à enfermidade, ao desgaste dos anos e à morte,
Toda raça manifesta essa crença, mas quando se apague esta opinião, a força de negá-la e afirmar a verdade deixarão de enfermar-se, de envelhecer e morrer. Quanto mais se pense e se medite na verdade, mais rápido se livrará o ser humano dessas falsas crenças, porque a verdade é acumulativa. Conheça a verdade e ela os fará livres, disse Jesus, e também disse: o reino dos céus é semelhante à levedura que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo foi fermentado. Mas claro, não pode ser. O reino dos céus não é aquele que nos ofereceram para outro plano, se nos portarmos bem. É o estado da felicidade, harmonia e adiantamento que estamos buscando aqui. Esta meditação que lhes está esclarecendo algo que vocês não conheciam, que lhes está removendo células que estavam adormecidas, é a levedura que Jesus se refere. Esta verdade que escutam hoje continuará trabalhando em vocês, até que um dia, de repente, lhes ilumina a ideia como um sol, porque haverá fermentado toda a massa. Estamos habituados e muito endurecidos pelo costume de nos ver uns aos outros, que não nos assombra o milagre que representa um personagem que fala, pensa, se move, ouve e vive somente por ele mesmo, sem nenhum fio que o conecte a uma corrente elétrica, sem que esteja plantado na terra. E o outro milagre que acontece a cada minuto. Um bebê que, ao ser separado da mãe, que lhe comunicava sua vida, continua vivendo. E nada disso nos chama a atenção. Tudo isso deveria nos provocar um constante assombro e contemplação. Que é isso? Como é isso? Ou vocês acreditam que essa maravilha, esse milagre, o faz a xícara de café com leite? A comida e o comer são resquícios que ainda temos do reino animal. São instintos animais. Como eles não pensam, ainda não têm intuição, somente instinto. Ainda os rege aquela célula primitiva, que era um estômago, ou desejo rudimentar. Eles obedecem cegamente ao princípio de geração e à lei de evolução que ordena a combinação dos elementos e a alteração paulatina das vibrações. O homem já é pensante, racional e intuitivo. Suas vibrações se intensificam ao pensar nas mais altas, ao escutar, compreender e aceitar a verdade de todas as coisas. Acelera sua frequência e, logicamente, se eleva de plano. A meditação, como é pensar de maneira profunda e determinada em altos conceitos, adianta o ser rapidamente. Por isso os estou fazendo meditar. Nós somos filhos de Deus, feitos de sua própria substância. Somos esponjas em um oceano de vida. Não necessitamos alimento exterior. Quando nos compenetrarmos e realizarmos esta verdade, nos encontraremos comendo menos e menos, automaticamente, sem fazer nenhum esforço nem sacrifício. A levedura da verdade terá penetrado toda a massa. As células do corpo estarão vibrando em altas frequências. A vida é por si mesmo alimento. A vida é por si mesmo alimento. Ela é saúde, energia, beleza, é vida. Já ouviram falar de Teresa de Neumann? A mulher alemã que manifestou tudo isso nessa nossa era. Passou para outro plano faz uns 4 anos. Esse livro eu não sei de quando é, tá? Não conheço os pormenores de seu transpasso, mas devem ser muito interessantes e significativos, ainda que apesar de tudo estava imbuída de conceitos bastante obscuros. Um dia deixou de comer e beber, e assim viveu uns 45 anos, ou até que se foi deste plano.
Durante vários anos esteve completamente vigiada por fiscais do governo alemão para comprovar esta verdade. Eu fui fazer uma reportagem para uma revista e tive que investigar tudo o que se publicava sobre ela. Suas fotos eram de uma moça gorda cheia de saúde e energia. Uma fazendeira que ordenhava vacas, plantava e fazia as colheitas, trabalhava com a picareta e a enxada perfeitamente. Tinha uma manifestação muito original que acontecia na sexta-feira da Semana Santa. Lhe abriam as feridas de Cristo nas mãos e nos pés. Mais tarde chegou a conservá-las sempre abertas. Não se infectavam e jamais voltou a provar uma gota de água ou bocado de comida. O governo alemão comprovou. Na Bíblia, as palavras comer e beber significam meditar e refletir. Beber ou pensar é a coisa fluida, líquida, que não há como mastigá-la. Comer ou meditar é demorado, profundamente mastigado e digerido. O que come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia posterior. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. O que come minha carne e bebe meu sangue, em mim mora, e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, e que come este pão viverá eternamente. Deus é vida, o Filho de Deus é essa mesma vida. Pensar, meditar na verdade de Deus é comer deste pão, é apropriar esta verdade. Apropriar é aceitar, crer. Vocês já sabem que o que um sabe o manifesta. Medite, pois, sobre a vida. Nos termos que te dei, Deus é vida. A sua, a minha, a de todos. Somos esponjas em um grande oceano de vida. A vida não necessita alimentar-se do exterior. Que coisa poderia comunicar vida à vida mesma, se ela é a doadora de vida? Que incrível reflexão tem aqui para nós hoje. Por mais que esses encontros da manhã que estão aí, Dilene está aí para me recordar, acho que hoje são 104 encontros ou 105 encontros desse livro que eu me comprometi em ler com vocês e refletir. Hoje veio para fazer a leitura dessa mensagem que nos chega de forma tão preciosa sobre Deus, sobre a vida. Ontem à noite eu atendi uma cliente que é de Goiás, eu vi que a Natália está aí. Bom dia, Jaque. E eu falava para essa cliente, ela é professora de yoga já há uns 20 anos e ela já está com 60. E eu falava para ela que há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, acho que uns 6 anos já, eu conheci uma senhora que deve estar hoje na faixa dos 70, e ela começou, se eu não me engano, no yoga quando ela tinha 20 anos. E no início o corpo dela foi escolhendo não comer mais carnes, e ela foi diminuindo gradativamente a quantidade de comida ingerida, e ela já estava há 50 anos, quando eu conheci ela, como vegetariana. Ela ficou 20 anos vegetariana e ela já estava há 30 sem comer e sem beber. Como essa senhora que ele falou aqui no livro, que o governo alemão avaliou e fiscalizou ela por 45 anos. Essa senhora não comeu, nem bebeu e trabalhava como fazendeira, e ainda acontecia algo mais fantástico. Na época da ressurreição, na época de Páscoa, aparecia nas mãos dela as chagas de Jesus, as feridas do corpo de Cristo, né? E isso é o que eu falo de processo de purificação, né? Quanto mais tu te purifica, quanto mais tu te rende a toda essa vida e entende que somos celulinhas, né? Aqui chamam de esponja, fluindo nesse grande oceano que é Deus. Então todos nós estamos contidos em Deus. Deus não é uma coisa fora, nós estamos dentro desse fluxo, né?
quanto mais tu te conecta com isso, mais a serviço disso tu se torna, né? Mais isso você é, e você manifesta mais esses milagres. Aí eu vi que a amada da Marili entrou e eu falei um pouquinho, né, dessa conexão de hoje, de amanhã, bem abençoada, e ela estava em meditação, né? E aí nesse texto fala do sagrado que é meditar, o quanto a gente amplia a nossa consciência, o quanto a gente sai do instinto animal que muitas vezes move a maioria das pessoas. A gente precisa ser grato ao instinto animal, sim. Praticamente estamos vivos graças a esse instinto animal que a gente tem, mas ele é arcaico ainda. A gente pode e deve desenvolver o a mais que nós recebemos, que é diferente dos outros animais, né? Esse poder de escolha, essa intuição, essa reflexão, esse pensar, mas um pensar que vem de um lugar limpo, que tu acessa no estado meditativo, e não no pensar que, por exemplo, a escola do Axis, né, que trabalha com a classe de barras, que são os pontos na cabeça, e tem várias classes que eles dão, que nos fala que o pensamento fede, é assim que eles falam. Por que eles dizem que o pensamento fede? Porque normalmente o pensamento é velho, vem de informações velhas que tu já carrega no teu corpo, e isso pesa, né? E quando você vai se liberando disso, e aí às vezes as pessoas vão dizer, vou limpando o meu ego, né? É limpando essas estruturas enraizadas em você. O ego a gente precisa, porque é ele que nos estrutura como um ser individual, ao mesmo tempo nos permite entender que somos coletivos, fazemos parte desse mesmo corpo, né? A Marili botou pura conexão hoje, foi incrível, foi sutil e eu acho que isso encanta a vida, né? Essa conexão nos mostra quão verdadeira é uma mensagem como essa. O Leonardo Orr falava que a maior mentira que a gente conta e que nos contaram é que existe morte física. Ele dizia que quando a gente se libertar dessa mentira da morte física, a gente vai escolher se quer viver 500, 1000, 2000 anos nesse corpo físico e com ele jovem, né? Porque é possível se tu te conecta com a força da vida. Simples, profundo, só precisa talvez da perseverança, né? E de algo maior que eu acho que é rendição. Que para mim rendição vai além da confiança. Confiança eu acho uma palavra linda porque para mim parece confiar é fiar com a vida, né? Eu vou tecendo esse meu destino, parece que a vida traz esse fio, esse manancial de energia e eu vou vendo o que eu faço com isso. Então são milagres, são grandes oportunidades. Mensagens como essa que chegam no nosso dia, né? Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Os budistas fazem um movimento que me tomou totalmente agora. Quem participa dos retiros comigo, já participou de alguns workshops e me emocionei, tô tomada de energia agora. Já viram eu fazer esse movimento que é um movimento da rendição. Ele é muito lindo, ele me tocou demais quando eu fui para a Índia, numa cidade que chama Bodh Gaya, que é a cidade onde é considerada onde Buda se iluminou e que existem todos os templos budistas de vários países, né? Cada cultura tem a sua estrutura, né? Como os cristãos, cada país, localidade desenvolveu um tipo de cristianismo, no budismo também existe isso, né? E a diversidade é enorme, e nessa cidade tem toda essa diversidade de vários templos, de cada cultura, de cada país nessa cidade. É um lugar muito lindo e
todo budista, igual todo muçulmano, tem uma aspiração de ir a Meca, né? Ao menos foi isso que eu aprendi. Até eu devia perguntar isso para minha amiga se é real, que eu tenho uma amiga libanesa muçulmana, mas eu aprendi na escola em história que todo o muçulmano aspira a ir um dia a Meca, que é a terra sagrada. E o budista aspira a ir a Bodh Gaya para fazer um movimento que é esse movimento de rendição, que eles entendem que gera a vibração de paz para todo mundo. Então, esse movimento, eles ficam em pé com os braços levantados, esticados, e aí eles abaixam e vão até o chão e deitam de barriga para baixo e rosto no chão. Então, eles escorregam pelo chão. Aí eles voltam, levantam, esticam os braços de novo, vai, abaixa. Então, assim, eles botam almofadas na palma da mão, botam no cotovelo, botam no joelho, e eles fazem mais de 10 mil movimentos desse. E eu vi pessoas com 80, com 90 anos fazendo isso. Pessoas com bastante idade. E aquilo me tocou demais. E eu acho que foi isso que me tocou quando eu li a palavra rendição da Sueli, que veio todo aquele movimento. Como é lindo saber que seres fazem e se dedicam a algo tão forte, não só para a vida deles, mas para a vida do todo, né? Às vezes as pessoas dizem, né, nos seus julgamentos, o que adianta ficar em mosteiros rezando, vai ter a vida que a gente tem aqui. Ai, quanto julgamento! Nem sabem o quanto essas frequências elevadas de quem passa dias em meditação, em oração, em desejar as bênçãos, reverbera para todos os seres desse planeta, né? Porque afina, sintoniza as frequências, né? Favorece com que a gente não vibre tão lá embaixo, tão no instinto animal de adoecer o corpo, né? A Sueli perguntou, teria um horário para fazer essa prática de rendição? Não. Segue o teu coração, o teu sentir. Que fazer de manhã é algo bom, com certeza. Por quê? Porque a gente está iniciando o nosso dia, né? Que escolhas eu vou fazer para esse meu dia? E aí o outro horário maravilhoso de fazer é antes de dormir, porque eu estou entregando tudo aquilo que eu fiz naquele dia para que o novo surja, né? Porque quando a gente vai dormir com cargas emocionais, né? Sejam de glória, de coisas que eu acho que eu conquistei, ou que sejam de dores, de situações conflituantes que eu tive naquele dia, percebe que a gente não permite que o novo aconteça? O momento de dormir é um momento muito sagrado, a gente acaba enrijecendo aquela informação em nós e criamos rótulos em relação aos outros, em relação às situações, e isso impede que a gente esteja no fluxo de toda a vida, né? Então, permitir que eu faça um movimento com o meu corpo, mostrando que escolhas eu desejo, né? E quanto mais tu desenvolve, né? Tu percebe que energia eu fico. Tanto que quando a Sueli, né, Sueli, você colocou a rendição, eu fui tomada pela energia. Então eu percebo no meu dia, eu quero viver nessa energia. Eu percebo os passos que eu dou, se esses passos estão congruentes com essa sensação. Se o passo que eu dei não está congruente com essa energia que eu fui tomada, quer dizer que eu não estou no caminho que me traz isso, que faz eu cultivar essa vida na vida realmente. E aí tu vai tendo a sutileza, né? Como que fala na educação física? O tato fino, a Marili que é das artes, né? Tu precisa ter essa habilidade manual que acho que é tato, não é tato fino, esqueci o nome, o Luiz fala para mim, que é essa habilidade fina que as pessoas precisam ter numa atividade como a arte.
Às vezes a pessoa tem as habilidades de puxar ferro com força, de coisas pesadas, brutas, e a habilidade fina não tem, né? São grandes basquete, né? Jogam super bem a bola lá, mas quando é uma coisa delicadinha não se tem. E a vida nessa sutileza, né? Perceber a energia que o teu corpo está vibrando, perceber a energia de um caminho que você vai seguir. É sutil isso. Motricidade fina. Gratidão, Regiane, fisioterapeuta maravilhosa. Ó, eu no café. Olha só que caneca mais linda. Acho que outro dia eu mostrei. Esse aqui é meu filho mais velho, que tá com 16 anos. E essa caneca era de quando ele tava no jardim de infância, com 10 meses aqui, né? Eu coloquei ele na escolinha muito novinho. Como pode melhorar? Era o que era possível, né? E aí a gente se liberta das culpas. Já que veio esse sentimento agora de mostrar a caneca, às vezes eu converso com as mães, né? Existe aquilo que é o ideal. E o ideal nos gera tanto sofrimento. Tudo são escolhas realmente, mas essas escolhas muitas vezes estão condicionadas nesse inconsciente que vem me guiando. Esse inconsciente que vem me guiando são informações herdadas, tanto do sistema familiar, como da nossa jornada de vida, como de situações que aconteceram na minha existência desde a minha concepção até o dia atual. E é como se fosse um software com informaçõezinhas que vão me gerando os resultados, né? Então, aquilo chega e eu já dou a resposta de como faz aquilo. Se eu dou a resposta muito rápida, se eu tenho uma ação muito rápida, eu tô no piloto automático, eu tô no movimento desse inconsciente que me move. E quando a gente fala de escolha consciente, é você ter compreendido que informações são essas que me moveram, que criaram essa realidade e como posso melhorar, que consciência eu posso tomar e que escolha eu posso fazer a partir daí. E normalmente isso não vem de resposta rápida, não vem. Então, quando alguém te fala uma coisa, tu já responde na mesma hora, bate e rebate, isso é movimento inconsciente, piloto automático, né? E aí a gente fala, vai tomar um chá, porque o chá demora para preparar, né? Fazer um café que nem eu fiz hoje de manhã, que é o jeitinho que eu faço, que é moendo o grão, né? Para o café ser o mais puro possível. Enquanto tu faz ou vai fazer uma meditação, vai fazer uma caminhada, vai tomar um banho, né? Foi assim que eu e a Marili nos encontramos. Ela fez uma escolha consciente, ela sabia que ela estava tomada por uma energia dos pontos de vista dela, e em vez de ir no lugar que ia fazer com que ela confrontasse os pontos de vista, ela resolveu ir passear num parque e a gente se reencontrou nesse parque. Ela resolveu ir fazer fotos da beleza. Olha que como essa sabedoria é linda, sabe? Quando você está carregada de um ponto de vista e o outro com um ponto de vista contrário, é como se a gente quisesse navegar num mar que as ondas estão muito gigantes. Sabe quando a marinha avisa os pescadores não entrem no mar porque está muito perigoso? E aí um aventureiro que nunca entrou resolve entrar? Se você se recolhe, é mais favorável. Então, no dia que eu e a Marili nos encontramos, ela foi fazer isso. Ela foi buscar um mar calmo para estar. A beleza é um mar calmo. Ela faz com que a gente se reconecte com o grande amor altruísta. Que você baixe, como no Axis se fala, as barreiras. Você solta um pouco daquela rigidez que a gente carrega sobre o que é certo e errado, que é diferente do outro, o que é certo e errado para ele, porque as informações inconscientes que ele traz são diferentes da nossa. E a gente precisa entender aqui também uma grande sabedoria. Eu acredito que 1% da população do planeta, se chega a isso, tem consciência disso que a gente está falando. 99% da população mundial nem sabe sobre isso.
vivem totalmente no piloto automático. Então, como que alguém que tem um pouquinho de consciência sobre esse piloto automático que nos move, que faz a gente fazer escolhas, e que se eu reconheço o que está fazendo eu criar essas escolhas, eu posso ampliar e agora conscientemente fazer escolhas diferentes, vão me diferenciar, vão fazer com que eu melhore a situação com alguém que vive só no piloto automático, né? Aqui tem uma grande arte, por isso que a gente fala que quem recebe mais, mais é cobrado, né? Quem é um buscador da verdade, quem está sempre nesse conhecimento, e esse buscador ele é para dentro, né? Ele é dentro dessa amplidão da vida, né? Porque às vezes parece que a pessoa está buscando uma coisa que ela não tem. Nós temos, a gente desenvolve mais isso, né? Essa semana eu falava, se a gente não tivesse, não tinha como desenvolver. A gente já nasce com isso. A Marili botou aqui, Morgana mora em Curitiba e a Marili mora em Santa Catarina e a gente se reencontrou no Rio Grande do Sul depois de tantos anos, num momento de beleza. E hoje ela me chegou novamente num momento de beleza. Como as flores nos encantam, como tem bênçãos nas flores, né? Ontem eu vi a Jaque postando uma fotinho de uma varanda de um prédio cheio de plantas, né? Quanta bênção a gente tem para receber das plantas, para se nutrir, né? Percebe, se um dia você anda junto da natureza, se encanta com a beleza das flores, percebe se você come muito, se você sente aquela compulsão de necessidade de comida. Agora percebe se você vai num shopping, num salão de beleza ou assiste um filme, percebe quanta compulsão e necessidade de comida o teu corpo começa a sentir. Entende? São informações que passaram pelo teu corpo. Umas te dão ansiedade e olhar para a morte, e aí tu precisa aliviar a dor, e outras te botam no estado de plenitude, né? E as flores são um desses. Então, quando você está no mar tumultuado, como eu estava explicando, que são grandes conflitos, se recolha, sabe? Respira com consciência. A respiração ela existe no piloto automático. Agora, quando você respira com consciência, ou seja, você faz um movimento de exalar o máximo do ar e inalar o máximo, você muda o fluxo, você muda a frequência e a vibração do que você está pensando, sentindo, você amplia e te permite acessar uma consciência, a grande consciência. E dentro disso você pode fazer um exercício que a gente pode fazer agora, que é fechar os olhos, fazer um pouquinho dessa respiração e talvez trazer à tona. Sempre que eu vou trazer esse movimento, normalmente me chega o momento que o meu primeiro filho saiu do meu ventre e chegou no meu braço. Eu fui tomada por uma energia de amor gigantesco. Então, percebe um momento da tua vida que você foi tomada por uma energia de amor gigantesca. Às vezes foi quando você viu a tua sobrinha, o teu sobrinho pela primeira vez. Às vezes o filho de uma amiga. Às vezes um animalzinho te deu esse presente de você acessar o grande amor. Às vezes um momento com a mãe, com o pai. Traz agora no teu pensamento, na tua tela mental, e se permite ser tomada por essa força que é o amor, que você faz tudo e mais um pouco por esse ser. Que você acessa o amor altruísta, o amor incondicional, o ágape. Percebe, sente isso em você. Expande o teu coração
Deixa ele pulsar nessa sensação. Percebe como o teu corpo vai ficando. Não te cobra se não te chegou uma situação. Solta isso se não te chegou uma pessoa. Diz, agora eu permito que o amor chegue nesse instante para eu experienciar. Me mostra, por favor, fonte criadora, Deus, vida, universo. Que momento foi que eu me desconectei que agora não me chega essa sensação, essa percepção? Que tudo que impediu que eu acessasse isso seja destruído, descriado, que seja revogado todos os contratos para eu estar em sintonia fina com o amor altruísta, agora, em todo o meu ser, em todo o meu corpo. E percebe que é uma fonte abundante que jorra. E sente que quanto mais você transborda, não só para essa criança, esse ser que apareceu para você e que te permitiu acessar isso, talvez, que você pode compartilhar isso com outras pessoas. Então vai permitindo chegar às pessoas que você pode reverberar essa frequência, essas percepções, através da tua presença. Talvez você diga, preciso isso primeiro para mim. Sim, precisa isso primeiro para você. Talvez você nunca tenha se banhado nesse grande amor. E você precisa reconhecer agora cada celulinha do teu corpo sendo banhada nesse grande amor, nutrida. Que cada celulinha possa voltar a ser redondinha, limpinha, como quando a gente começou a ser formada, lá no início, na fonte original. Que o óvulo redondinho, perfeitinho, possa ter nos gerado, limpo, e o espermatozoide também. Que a gente esteja puro na conexão com a vida. E que a gente possa observar e reconhecer que os traumas que existiram no nosso mecanismo que tinha nos trazido até o dia de hoje pode ser atualizado nessa escolha consciente do agora. Que a vida é tão mágica que eu posso determinar agora a limpeza de todos os traumas no meu corpo. Pelo grande amor. E eu posso ser essa presença dessa luz para todos os seres que passam por mim no dia de hoje, que já passaram pela minha vida, que eu escolha ser esse canal de luz, esse portal, fazendo essa escolha consciente todos os dias, várias vezes ao dia. Respira e permite que a limpeza aconteça nesse fluxo da frequência da respiração. Se a tua mente te levou para outros pensamentos, sorri para isso que te chegou, são oportunidades, e volta com perseverança a focar naquilo que você está escolhendo agora vibrar, que é essa energia do amor, um grande amor. Que é um amor que a gente fala que é sinfônico, é harmônico. Ele favorece com que todos tenham vida em bem-aventurança. Sorria,
pelo presente que você é, pelo presente que teu pai e tua mãe são, pelo presente que os teus irmãos, teus filhos, teus netos são para a continuidade da vida. Abraça a vida como é. Se libera do ideal. Se libera da culpa e do julgamento. Diz sim para tudo como é manifestado. Existe uma grande sabedoria fluindo a cada instante, te permitindo fazer novas escolhas mais conscientes. Então determina agora a escolha de se libertar de todos os julgamentos, culpas, condenações em relação a você e aos outros. Crie oportunidades de cura e evolução a cada passo seu. Ai, gratidão por essa oportunidade, lindos seres que estão aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Como vocês estão? Coloquem aí nos comentários, por favor. Quero ver como vocês se sentem após a gente fazer esse movimento. Como fica mais favorável a gente expandir o amor naqueles momentos de conflito. Então, antes de navegar em mares conflituosos, em mares que estão com ventanias e grandes ondas, vá aprender a viver em mares bem tranquilos. E às vezes a gente precisa se recolher, às vezes a gente precisa ficar mais junto das flores, dos rios, do fogo, em vez de estar na multidão. Às vezes, em vez de escolher um filme do Netflix, pega teu celular para bater fotos das flores. Vai observar a perfeição de cada florzinha. Talvez aquilo vai te harmonizar muito mais do que você entrar na frequência daquilo que passa nos filmes, às vezes, que manipula tanto, muitas vezes. E a Paty botou uma mensagem que é muito linda. Quais milagres mais posso receber hoje? É uma escolha, é uma grande escolha. Determinar quantos milagres eu posso receber hoje. E a Malu botou que tá leve, que tá flutuando. A Regiane agradeceu que ela está hoje participando, que se sente muito grata. Edelor botou aqui também gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem juntos, acompanhando essas bênçãos aqui. E eu vou fazer a leitura agora, mais rapidinho, porque já são quase 9 horas, do livro. A gente está dando continuidade num capítulo aqui que fala sobre as coisas inconscientes, né? Nesse mecanismo automático que faz as pessoas funcionarem do jeito que funcionam, que elas herdaram do seu sistema. E a gente vem falando sobre a forma de falar, né? Que vem muito das questões de gagueira e também da esquizofrenia. A Sueli botou, meu milagre é rendição. Lindo ser. Eu fico muito feliz, linda, 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 saudade de você, Sueli, tá linda. O coração fica quentinho. Nesse subtítulo fala assim, vou fazer a leitura agora. A fala. O que acontece quando dizemos algo? Qual o efeito que tem falar a palavra certa? Quando uma criança fala pela primeira vez, mamãe, vocês percebem o que isso significa? Vocês percebem a diferença em relação ao que era antes? Qual é o efeito que essa palavra tem na mãe? Ela se transforma, algo nela fica diferente. Porque a criança diz
mamãe para ela. E também na criança, algo se transforma quando consegue pronunciar essa palavra pela primeira vez. A relação entre a mãe e a criança e da criança com a mãe se transforma. Esta palavra é criativa. Uma nova forma e tipo de relação se realiza nessa palavra. Também quando alguém diz para uma outra pessoa pela primeira vez: você, algo se transformou. Como seria a gente se conectar com a primeira palavra que saiu pela nossa boca? Que energia tinha aí? Onde a gente estava vibrando, né? Normalmente vem mamãe que é pedindo algo, né? Que é pedindo essa conexão com o amor, com a nutrição, com o poder de escolher o que está necessitando naquele momento, né? Quanta sabedoria tem nessa permissão que nos foi dada como seres de pronunciar, de falar quais são as nossas escolhas. E aí, o que a gente vem escolhendo? Tem algo que os indianos fazem, nos hindus, que eu acho de uma sabedoria fantástica. Eles dizem que Lakshmi, não, Sarasvati. Lakshmi é a deusa da beleza e da riqueza. Sarasvati, ela tem um instrumento que é fugiu o nome daquele instrumento, que é lindíssimo. É a deusa da sabedoria. E eles botam na ponta da língua, Sarasvati, para que só saia da boca da gente, que essa língua só abra, né, e só se movimente para verbalizar algo, pronunciar algo, quando exista verdade e sabedoria, que aquilo que vai sair e que a gente não seja a pronúncia da sabedoria e da verdade, que a gente gospa. Então os indianos gospem muito, né? Esses fluxos de energia, de informação que passa pra gente, que às vezes nos deixam num estado alterado, aquilo tudo produz saliva, e eles falam que a saliva não é para ser engolida, porque ela é veneno, porque ali tem toda uma neuroquímica, normalmente que o corpo produziu, que é destrutiva, que é para ser jogada para fora. Quanta sabedoria tem aí, porque tanto que a gente faz exames pela saliva e sabe como está o funcionamento do corpo, né? E aí, se tu vai para a Índia, tu vai ver os indianos cuspindo o tempo inteiro. Aí a gente tem leis informacionais, não, condicionamentos informacionais que nos foram passados, que isso é errado, que isso é nojento, que isso é horrível, e aí tu começa a passar mal lá. Olha como é interessante, tu passa mal, a tua neuroquímica do teu corpo faz tu passar mal, e aí você diz, isso sou eu. Se você firma isso, você não se transforma, e a gente precisa se atualizar para estar vivo, né? Que sabedorias tem aí, são grandes oportunidades de transformação sempre. Então você pode mudar a forma de olhar para aquilo que é problema, para grande oportunidade de evolução. Se a tua forma de olhar modifica, né? Onde está o problema que eu estou passando agora? O que tem em mim que faz eu causar esse problema? Como seria olhar, né? Quais soluções eu possuo para viver ainda melhor através dessa situação que apareceu? Você modifica e isso abre possibilidades, né? Uma é rígida e você só fica batendo no mesmo lugar e só fica e amplia o sofrimento, né? E a outra te abre as possibilidades quando você reconfigura a sua forma de fazer, por exemplo, perguntas em relação a uma situação. Vou ler mais um pouquinho. As coisas. O que acontece com as coisas quando as denominamos de forma correta? Frequentemente refletimos durante muito tempo sobre uma conexão e não conseguimos compreendê-la.
Mas logo que a percebemos, ela se concentra e se condensa numa verdade que será expressa numa palavra. Somente aquilo que é compreendido pode ser expresso e ter um efeito especial. Transforma algo. A pessoa que compreendeu pode expressar isso. Uma palavra, assim, tem força. Ainda existe algo que devemos considerar. Uma coisa que não é denominada corretamente não atinge sua plenitude. Peguemos uma palavra bem simples. Por exemplo, a palavra rosa. Quando a compreendemos e a expressamos, a rosa tem um efeito diferente. Ela não é a mesma que era antes. Portanto, na palavra algo inconcluído, uma relação inconcluída, uma situação inconcluída se eleva em direção a algo maior. Damos-lhes alma através da palavra que usamos. Isso me trouxe a reflexão sobre aquilo que a gente fala às vezes, que tem pessoas que são papagaios, que vão lá, leem algo e repetem aquilo que leram. Aquilo parece que não tem o poder e a força que tem quando você experiencia algo. Quando você experiencia algo, quando você acessa algo e você, de alguma forma, às vezes você diz, não tem nem palavras para expressar isso, porque parece que ainda não encaixou, porque é algo que está inconcluído, como fala aqui, né? Precisa às vezes de mais experiência para trazer e para criar uma palavra nova que demonstre mais o que é isso, né? Por exemplo, aqui hoje veio bastante a palavra gratidão, que ela não vire moda, que ela seja realmente a frequência do nível que a humanidade chegou, de acessar esse estado que é o estado da gratidão, do agradecer, que ele vai além do obrigado. O obrigado é uma palavra bonita que ele vem de uma troca, tete a tete. Como se tivesse ali algo a ser compensado depois, né? O obrigado, ele é um sentimento de agradecimento, mas ele está correlacionado com um mental aqui, tipo, obrigado por ter feito isso, né? Você me deu de presente essa caneca, muito obrigada, gostei dela. Quer dizer que eu sinto que eu preciso te retribuir daqui uns dias de alguma forma. Quando você agradece, o obrigado é lindo, o obrigado vem muito dentro da lei do equilíbrio do dar e do receber individual entre um e o outro, muitas vezes. O agradecimento, ele é de um nível de expansão como algo do universo muito maior, como desse cosmos, dessa vida, desse Deus que nos conecta e que nos faz momentos que a gente sente quase como um milagre e que não tem nada que compense no tete a tete, que é um sentimento de uau, isso me tocou tanto que eu vou entregar isso para mais pessoas. Essa é a dimensão da gratidão. É um sentimento que transborda a gente num movimento de fazer por mais pessoas aquilo que eu recebi. A Florimesa botou obrigada à educação, né? Palavrinhas mágicas que a gente recebe sobre ser educada. E a gratidão vem nesse reconhecimento da alma mesmo, né? E da alma vem porque a gente se sente tomada e tocada por algo, né? E até pouco tempo atrás isso não era usado. E eu lembro que uma vez eu estava na farmácia ainda, trabalhando como farmacêutica, e era de manhã cedinho, 7 da manhã, só estava eu na farmácia,
e um senhor chegou de forma muito educada e me entregou um jornal, que ele estava entregando jornais nos comércios. E eu disse, nossa, muito grata por isso. E porque algo me tocou na hora a forma que ele me entregou. E ele saiu, né? Ele me entregou no piloto automático, talvez, mas talvez nem tanto, porque depois que eu falei aquela palavra para ele, já que a gente está falando de palavra, como a palavra muda, ele voltou e ele disse: que lindo isso que você me disse, como isso? O que aconteceu que você me disse essa palavra? Eu nunca tinha escutado ninguém falar como você me falou. E ali é um instante que pode mudar o dia daquela pessoa. Talvez ele guarde na memória como eu guardo, porque vai além da memória do cérebro, né? Ela vira viva nas nossas células, né? Nossa, isso deve ter sido lá em 2013, talvez, que foi um período que eu voltei a trabalhar como farmacêutica, foi em 2013, acho que foi lá. A Sueli botou compaixão. Eu vivi e sei o que é. Yes, yes. Suelito disse, né, que a rendição foi algo que te tocou. O que o budismo faz é cultivar a compaixão. E eles falam que nesse movimento tu muda, né? Porque os budistas são muito estudados pela neurociência, por eles terem a perseverança da prática meditativa. O cérebro deles é muito estudado pelos cientistas. E eles falam que esse movimento de rendição modifica o nosso corpo, as nossas células, o mecanismo das conexões nervosas e cerebrais para a gente acessar o estado da compaixão. A compaixão e a gratidão é uma sintonia muito fina e que ela merece ser desenvolvida em nós e através de nós para muitas outras pessoas, né? Como mais a gente pode ser contribuição no dia de hoje, né? A Paty falou, quantos mais milagres a gente pode receber, quanto mais a gente pode ser contribuição no dia de hoje. Outro dia eu falava para vocês que o meu primeiro valor é conexão e o segundo é contribuição, né? Para eu ser contribuição para mim e para os outros que convivem comigo, eu preciso primeiro estar muito conectada. Então, em primeiro lugar, vem o cultivo de estar conectada com esse algo maior, que é esse todo, que é essa vida, para estar nessa sintonia bem fina. E para isso, precisa dessa perseverança, né? De às vezes surgir um maremoto, que são situações onde o meu sagrado ponto de vista é muito diferente do sagrado ponto de vista do outro, e aquilo vira um terremoto. E nesse lugar a gente só briga e só destrói, né? E buscar novamente uma escolha diferente, que é centrar, me conectar com algo maior e perceber que oportunidades tem aí de cura que eu ainda não percebi e não estou vendo. E aí se abre esse estado de compaixão e gratidão pelo instante, pelo momento, né? Uau, como é lindo tudo isso. Eu vou finalizar esse capítulo hoje. Vou ler mais isso aqui, porque daí a gente amanhã começa um novo capítulo que fala as constelações familiares e espirituais em uma frase. Que lindo. Aqui vai falar assim: as grandes palavras, nesse subtítulo diz. Mais um gole de café. Eu tenho atendimento agora, mas eu acho que a minha paciente está aí. 99, que lindo, 99 números espirituais. Nas constelações familiares, muito frequentemente, uma palavra ou uma frase tem que ser expressa. Algumas vezes, apenas uma palavra ou uma frase. E essa palavra ou frase transforma. Somente quando o ajudante alcança a palavra que dá uma guinada na necessidade e, por assim dizer, coloca na boca do cliente, de forma que ele possa dizer isso, algo se transforma. Essa palavra é criativa.
No trabalho das constelações familiares e como elas vêm se desenvolvendo, a fala correta é o que leva adiante. Na hora certa, essas palavras são bênçãos. Algumas vezes, outras palavras se opõem a isso. Por exemplo, uma maldição, um ataque, uma objeção. Por isso, prestamos atenção ao efeito que uma palavra terá na própria alma e na alma dos outros. As grandes palavras surgem no silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da grande compreensão, que vai além da nossa compreensão mental, essa compreensão. Sabe, eu fico muito atenta. Às vezes eu estou conversando com alguém e aí a gente tá, quando conversa, às vezes está num grupo, tem várias energias fluindo ali, né? E aí às vezes a gente capta informações dos outros e começa a falar, tagarelar automaticamente. E eu tô sempre, às vezes, muito atenta. E quando não é uma verdade o que eu vou falar, eu sou pega por algo assim. Eu sinto no meu pescoço, na coluna atrás, né? Na cervical. É muito interessante. Como se fosse uma energia que me prende e diz: isso não sai da tua boca. Isso é um movimento, é um funcionamento que o meu corpo me mostra. A gente pode perguntar como eu funciono para perceber o que pode sair pela minha boca e o que não deve sair. Que palavra vai realmente transformar e levar adiante o movimento do outro. Sabe, a ladainha, que é uma fala contínua, muitas vezes não entra nada no outro. E uma fala sábia de comando muda toda a vida de alguém. Eu lembro de uma vez, numa constelação com o Bert Hellinger, o Bert dizia que ia chegar um momento que ia sair só uma palavra, no máximo uma frase, que a gente não vai mais mover a constelação do jeito que a gente conhece hoje, que é usando pessoas ou bonecos ou qualquer tipo de ferramenta que sirva para representar algo ou alguém. A gente não ia mais utilizar, que ia ser só o facilitador e o cliente, uma palavra de sabedoria ia levar adiante o movimento dessa pessoa que está interrompida. E eu tive a bênção de, em algumas constelações, já ter acontecido isso. Em algumas constelações, eu pegar um livro e entregar para a pessoa, porque me via a imagem de um dos livros que estava comigo, e a pessoa abrir e ler o que está ali e aquilo ser a constelação dela. Então, como mais a gente pode ser contribuição na vida de alguém através da nossa fala? Como a gente precisa perceber se a nossa fala e o nosso olhar está servindo de bênção ou de maldição na vida de alguém, né? As objeções, né? O ser contra a forma do outro estar pensando, sentindo. Quem sou eu, né? Quanta arrogância tem aí. E o Bert falava que sempre que a gente cai no movimento de ser arrogante diante da vida, a vida vem e nos aperta depois. A Marili está perguntando qual é o nome do livro que a gente está lendo aqui. Chama O Amor do Espírito. Esse é um dos últimos livros que o Bert fez e ele é como o compêndio maior do que foi chamado de Novas Constelações, que é o movimento pelo amor do Espírito, que ele não é uma estratégia, né, de colocar seres ali como representante, e sim de acessar esse lugar do silêncio e nesse lugar perceber quem entra como representante. E é instante a cada instante, né? E aí nesse lugar às vezes chega uma fala e essa fala muda tudo, né?
esses quase 10 anos movendo as constelações, quantas vezes assim a constelação está parada, os representantes estão praticamente parando o movimento e chega uma palavra e eu falo a palavra para o cliente que está do meu lado. Os representantes nem escutaram, mas no momento que essa palavra toca o representante, todo o movimento se harmoniza no campo das constelações automaticamente, né? E isso mostra como realmente tudo é conectado. Como quando a gente muda a postura nesse instante do agora, a gente muda toda a realidade para trás e para frente. Então, o nome desse livro é O Amor do Espírito. Nas formações da Hellinger, a Sophie Hellinger, a esposa do Bert, sugere, Marili, que a gente durma com esse livro embaixo do nosso travesseiro, porque ela diz que aí assim a gente vive no mesmo campo que o Bert Hellinger viveu. É muito lindo isso. Então isso passa, né? Passa. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, foi antes da pandemia, o Luiz resolveu, ele gosta de ser marceneiro, né? Ele tem as ferramentas dele e ele faz alguns móveis. E ele resolveu fazer uma mesa de escritório para ele e botar dentro do nosso quarto. E levou todos os livros dele, né? Muitos livros do yoga e outras coisas mais para essa mesa que ele fez para o nosso quarto. E aí eu não conseguia mais dormir. Eu comecei a passar a noite em claro. E aí eu disse, para tudo, no quarto não é lugar para ter tantos livros assim, tanta informação assim, porque senão eu vou ficar trabalhando a noite inteira, porque essas frequências ficam passando por mim. Parece coisa de maluco, mas não é coisa de maluco, isso é a inteligência maior. Quando tu tá sensitiva, tu percebe essa linha fina, tênue, que é receber as informações, né? Então, ter bons livros no quarto, né? O Axis, por exemplo, o Axis Consciousness, que dá o curso de barras, tem um curso deles que chama O Fundamento. E tem outros corpos de corpos, e a facilitadora, enquanto ela faz, ela grava todo o processo, né? O curso do Fundamento são 4 dias. Ela vai gravando tudo o que vai acontecendo. E aí a gente tem esses áudios, e quando a gente vai dormir, a gente bota os áudios rodar no silencioso, ou seja, eu não estou ouvindo no audível, mas eles continuam atuando na frequência do nosso corpo, modificando as nossas células, a forma de funcionar, permitindo que a gente se expanda e ganhe mais espaço, né? Ganhar mais espaço é se liberar de tantas informações velhas que a gente carrega que não nos levam ao sucesso, né? Vou ler o último trechinho. Esse último trechinho é um subtítulo que fala autismo. Quando iniciei o trabalho com crianças autistas, fiquei surpreso porque em suas famílias se mostrou uma dinâmica similar à da esquizofrenia. Nas famílias com uma criança autista, também se mostrou que esta criança precisa estar identificada com um assassino e uma vítima. Quando numa constelação este pano de fundo veio à luz e a reconciliação entre o assassino e a vítima foi conseguida, houve melhoras surpreendentes nas crianças autistas. E o movimento que cura veio, em primeira instância, dos agressores. Contudo, na família da criança existem resistências consideráveis contra a solução, porque a criança autista assume as consequências desse acontecimento por um de seus pais. Os pais têm medo de que eles mesmos precisem assumir essas consequências. As minhas experiências com crianças autistas são limitadas. Talvez outros panos de fundo e acontecimentos na família também desempenhem um papel aí.
Entretanto, o que percebi até o presente com clientes autistas tem sido encorajador. Exemplos sobre o meu trabalho com crianças autistas podem ser encontrados em meu livro Histórias de Amor. Esse livro também é lindo, eu tenho ele ali. Alguns exemplos também podem ser adquiridos nos DVDs, né? Na Hellinger a gente consegue comprar DVDs antigos que tem constelações com Bert Hellinger. É uma grande oportunidade, né? Aí depois aqui, no final desse capítulo, traz publicações sobre o tema de psicoses e distúrbios de fala, fala dos DVDs que tem, dos livros aonde contém, fala onde contém mais informação sobre isso, caso a pessoa precise, né? E tem livros do Bert que é desafiador ler. Por que é desafiador? Porque está trabalhando o nosso campo energético. Não é só ler e tagarelar sobre o que está ali. Não é só sobre, né? As pessoas dizem, nossa, eu não consigo sair do lugar com esse livro, eu começo a ler e me dá um sono, e aí eu vou fazer outra coisa. Confia, está processando no nível mais profundo e sutil. Né? Então, ler os livros escritos por Bert Hellinger é se permitir ser movida dentro de um processo de purificação gigantesco para você acessar a grande consciência. A Sueli botou, quando você dorme, fica mais aberto. Entra num outro nível de permissão, né? É quase como um pouco de quando se toma um pouco de vinho e tu tira um pouco do filtro, né? Do filtro do que é certo e do que é errado, e aí você se permite mais. E aí quando a gente se dá mais permissão, facilita com que a gente tenha mais acesso a uma grande consciência, né? É lindo isso. Então, vamos encerrar por hoje, 9h23, tenho que atender paciente agora. E a gente se encontra amanhã, às 8 da manhã. Beijo grande, gratidão por ter estado essa manhã com vocês, que possa servir de muita contribuição para o dia de vocês ser melhor, para vocês serem luz no caminho de outras pessoas que passaram na vida de vocês no dia de hoje. Beijo, beijo. Gratidão, Tati. A Sueli botou embriaguez saudável. Carmen, beijo, beijo, beijo. Carmen, depois quero te contar. Talvez até final do ano eu vá para tua região, eu vá para Goiás fazer um trabalho aí, fazer um retiro aí. Depois eu vou conversar contigo para saber se essa cidade que a gente conversou é próximo de você ou não. Espero que seja. Beijo. Abraço carinhoso em cada uma que tá aqui. E que vai ver depois também essa live, né? Abraço, abraço.